Galera, fui desafiada pelo tio Carlito a entrar nesse movimento de eu não me envergonho do evangelho. Eu vou compartilhar com vocês um pedacinho do que eu separei aqui, mas eu preferi escrever. Eu sou muito melhor escrevendo do que falando. Então eu vou olhar aqui pro lado, compartilhar com vocês, espero que edifique a sua vida. O que significa evangelho? Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. E que boa notícia é essa? Muitos acham que evangelho é sinônimo de Bíblia, mas gostaria de compartilhar algo com você. Se Jesus fosse retirado da Bíblia, ela se tornaria um livro de histórias como qualquer outro. A história do povo judeu não faria sentido, e muito menos os profetas e suas profecias. E o que falar das cartas de Paulo? Sem a vinda de Jesus, elas não teriam sido sequer redigidas. Portanto, é bom que se saiba que Jesus, aquele revelado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o centro da Bíblia, ou seja, todo o restante das escrituras deve ser lido a partir de Jesus. Por isso eu aconselho aos novos convertidos que iniciem a leitura bíblica pelos 4 evangelhos, pois assim todo o restante fará sentido. E da onde eu tirei essa ideia, que tudo gira em torno de Jesus? De um versículo do próprio evangelho. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Antes de haver mundo, a Trindade havia decidido nos perdoar. Antes de haver luz, já havia sido decidido que haveria cruz. Quando a Trindade decidiu criar a raça humana, sabia que iríamos cair, pecar, ceder ao mal. Por isso preparou um remédio prévio, Jesus. A nação de Israel foi separada e preparada para a vinda do Messias. E os profetas vieram para anunciar o que haveria de acontecer. Portanto, o Antigo Testamento, ou seja, tudo o que aconteceu antes da chegada de Jesus, foi apenas uma sombra do que haveria de vir. A história se cumpre mesmo no nascimento, morte e ressurreição de Jesus. É por isso que a última palavra de Cristo na cruz foi tetelestai, que quer dizer, está consumado, está paga, a dívida foi paga. Os pecados de toda a humanidade estão sobre mim, eles estão perdoados. Esta é a graça de Deus que tanto falamos. Por isso dizemos que a nossa salvação não vem pelas obras ou pelo bom comportamento, mas pura e simplesmente pela fé em Cristo. Isso está lá na Bíblia, em Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. E Paulo disse em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 10, é assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, essa boa notícia. Anunciar essa boa notícia não é tão difícil assim, é até prazerosa demais. Creio que o grande desafio mesmo é viver o Jesus que pregamos. Gravar um vídeo como este, qualquer um pode gravar. Dizer eu não me envergonho do evangelho, bater no peito, tenho orgulho, qualquer um pode dizer isso. O desafio mesmo para nós cristãos é o de não se envergonhar de viver o evangelho. No nosso ambiente de trabalho, na nossa família, com os maridos, filhos, amigos, aqueles familiares que tanto nos incomodam. O difícil mesmo é viver o evangelho a hora que a gente encontra um mendigo na rua, na hora que tem que dar de comer ao que tem fome, de beber ao que tem sede, ao vestir os que estão nus, abrigar os desabrigados e abraçar os que estão carentes de família e afeto. O desafio é olhar nos olhos de uma prostituta e enxergar dentro dela uma alma, não um pedaço de carne. Olhar para um drogado, um ladrão, um traficante e ter a certeza que Deus pode extrair daquela pedra bruta um lindo diamante. É amar os que te fazem mal, fazer o bem e orar pelos que te perseguem. É segurar a sua língua na hora da raiva, dar a outra face, tratar a todos com respeito e igualdade, sejam eles empregados, lixeiros, mendigos ou inimigos. Como bem disse Francisco de Assis, prega o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. O desafio que deixo a cada um que assistir esse vídeo não é apenas de gravar uma mensagem, citar um versículo ou bater no peito dizendo eu não me envergonho do evangelho. Mas o desafio que deixo é de você viver o evangelho.
Jesus disse: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Mas, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? E Deus responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Esse é o nosso desafio. Os que não cumprirem, diz a Bíblia, irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Não, eu não me envergonho de viver o Evangelho. E eu te desafio a viver o Evangelho. E se eu estou te desafiando é porque antes eu desafiei a mim mesma. Eu passo a bola agora para 3 amigas muito queridas: Jéssica, Michele e Bárbara. Passo para vocês. Beijão. Tchau, tchau.